Olá, pessoal. Aqui quem fala é Gleison Carvalho. Sou instrutor de trânsito de autoescola. Então, trabalho na formação de condutores. Uma das maiores dificuldades que os alunos encontram no conteúdo de primeira habilitação é no que se refere ao conteúdo de legislação de trânsito. Digamos assim, é o conteúdo mais espinhoso na hora do aluno absorver esse conhecimento para passar na prova do Detran. Então, nós vamos fazer uma sequência de videoaulas, onde nós vamos abordar a legislação de trânsito de acordo com os capítulos que traz o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que é a base da nossa legislação de trânsito. Ele é dividido ao todo em 20 capítulos. Então, cada capítulo, ele traz um tema diferente. Nessa primeira videoaula aqui, depois vem as outras na sequência, nós vamos abordar 3 capítulos: as disposições preliminares, o Sistema Nacional de Trânsito Brasileiro e os direitos e os deveres do cidadão no trânsito. Então, essa será a primeira videoaula. Nós vamos deixar os demais também gravados na sequência, onde vai abordando os demais capítulos necessários para que você possa ter uma aprovação junto à prova do Detran do Estado do Ceará. Geralmente, as pessoas têm mais dificuldade nesse conteúdo de legislação de trânsito. Então, nós vamos trabalhar essa parte aqui da legislação de trânsito em capítulos, do jeitinho que é apresentado no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, de início, nós vamos fazer aqui uma definição do que vem a ser a legislação de trânsito. Então, nós temos a seguinte definição: a legislação de trânsito é formada pela Lei 9.503, que foi a lei que instituiu o atual Código de Trânsito Brasileiro, decretos, que são normatizações do Poder Executivo Federal, já que legislar sobre o trânsito, de acordo com a nossa Constituição, é competência da União, as resoluções, no caso aqui a gente traz alguns assuntos que fala sobre resoluções do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN é o órgão máximo normativo dentro do sistema, ficando responsável pelas complementações ao Código de Trânsito Brasileiro e também algumas portarias. No caso do processo de formação de condutores, o conteúdo que se aborda em legislação de trânsito, ele vai ter como base o Código de Trânsito Brasileiro. Esse Código de Trânsito Brasileiro foi sancionado em 1997, através da Lei Federal 9.503, e entrou em vigor 180 dias após a sua publicação no Diário Oficial da União. Então, ele começou a valer em 1998. Então, nós já vimos aqui que existem duas datas que se atribuem ao nosso CTB. O ano que ele foi sancionado, 1997, e o ano que ele entrou em vigor, que é 1998. E logo em seu artigo 1º, ele já diz para que ele veio. Então, no artigo 1º, nós já vimos essa definição aqui. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. Então, quando se fala em uma regra de ultrapassagem, quando se fala em uma regra de estacionamento, quando se fala na utilização de um equipamento obrigatório, como cinto de segurança, por exemplo, então nós estamos falando das premissas do nosso Código de Trânsito Brasileiro. É ele que regulamenta todo o trânsito terrestre das vias que sejam abertas à circulação dentro do nosso território nacional. E para nós se aprofundarmos nesse assunto, primeiro de tudo, nós vamos trazer um conceito. O CTB, ele tem um anexo, o anexo 1 do Código, onde ele traz os conceitos e definições. E nesses conceitos e definições, ele traz a definição do que é o trânsito. Então, lá ele traz a seguinte redação: considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, animais e veículos, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de parada, estacionamento, circulação e operação de carga ou descarga de mercadorias.
Então, pode-se generalizar e dizer que todas as formas de utilização das vias públicas é considerada como trânsito. E o que vem a ser a via? Também, lá nesse anexo 1 do Código, nós temos essa definição. Via é a superfície por onde transitam as pessoas, os animais e os veículos, compreendendo a calçada, a pista de rolamento, o acostamento, as ilhas e os escanteios centrais. Então, dessa maneira, eu posso afirmar que um pedestre andando pela calçada é trânsito, um condutor de um veículo não motorizado, como, por exemplo, uma bicicleta, é trânsito. E é importante nós frisarmos que tanto faz você estar parado, né, estacionado ou em circulação. Tudo isso aí faz parte do trânsito. E todo o trânsito terrestre é regulamentado pelo nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, essas aí são as disposições preliminares do nosso CTB. Esse nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele traz como base a nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, a Convenção de Viena, que é um acordo internacional ratificado sobre trânsito, do qual o Brasil é signatário, e também o Acordo do Mercosul, que é um acordo comercial, mas que ele também reza sobre trânsito, onde um condutor habilitado no Brasil, ele pode estar dirigindo em outros países também. Depende de acordos internacionais ratificados entre o Brasil e aquele país. O Código de Trânsito Brasileiro, ele fundamenta a segurança no trânsito, o respeito pela vida e a proteção ao meio ambiente. Digamos que esses sejam os objetivos básicos do nosso Código de Trânsito Brasileiro. As normas são derivadas desse fundamento. E esse Código de Trânsito Brasileiro, ele tem como função definir as atribuições dos órgãos e entidades que são ligados ao trânsito, o que vai ser de responsabilidade do CONTRAN, do CETRAN, do CONTRANDIF, da PRF, do DETRAN. Então, isso aí é definido no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Também, ele traz as diretrizes da engenharia de tráfego de trânsito, que ela se destina à construção e sinalização de rodovias. Traz também as normas de circulação e conduta. Então, essas definições, quem vai ter preferência em um cruzamento, aonde não se pode fazer ultrapassagens. Então, essas regras de circulação também são definidas pelo nosso CTB. Ele define também as infrações, a desobediência ao código é caracterizada como infração de trânsito, onde o cidadão está sujeito a receber penalidades e medidas administrativas, que são sanções que podem ser aplicadas pela autoridade de trânsito que tem circunscrição sobre a via. Já no capítulo 2 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele vai falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito, o SNT. Esse SNT, ele se define da seguinte maneira: o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que exercem atividades relativas ao trânsito. Então, dentro desses sistemas nós vamos encontrar os órgãos que desenvolvem as atividades de trânsito. Uns com funções normativas, outros com funções executivas, outros com funções rodoviário, fiscalizador e recursal. Então, todos eles vão ter sua área de jurisdição. Pode ser federal, estadual, distrital e municipal. Então, vai ter uma área que ele pode atuar. Mas todos eles devem integrar um sistema, que esse sistema ele deve funcionar com um objetivo em comum, sendo estes objetivos comuns do nosso SNT: a segurança no trânsito, o respeito pela vida e a preservação do meio ambiente. Então, nós vamos agora, na sequência, identificar quais são estes órgãos que compõem o nosso Sistema Nacional de Trânsito Brasileiro. Então, nós vemos aqui nessa tabela, que ela será montada, os órgãos divididos pela sua função e também pela sua jurisdição. A que esfera ele pertence. Então, nós temos os normativos,
que são responsáveis pela normatização e pela coordenação da Política Nacional de Trânsito Brasileiro. Nós temos os executivos, que vão executar as normas anteriormente definidas, digamos assim, eles vão colocar elas em prática. Nós temos os órgãos rodoviários, que eles passam a atuar nas rodovias. Tem órgão responsável por fiscalização de trânsito e tem órgão recursal. Então, aqui nós vamos pegar já uma dica. Quando eu for falar de um órgão normativo, eu vou procurar por um órgão de trânsito que ele atende pelo nome de um conselho. E, no caso, eu tenho 3. E a definição é a seguinte. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador da Política Nacional de Trânsito Brasileira. A sua sede é em Brasília, ele fica responsável pelas complementações do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, o CONTRAN é o órgão máximo normativo. Então, quando eu falo de órgão normativo, eu estou sempre falando de um conselho. E na esfera estadual, nós teremos o Conselho Estadual de Trânsito. Cada estado possui o seu CETRAN. Ele vai ter jurisdição, ele vai ter área de atuação dentro da área do seu respectivo estado. Ou seja, uma norma que for editada pelo CETRAN do Ceará terá validade dentro de todo o estado do Ceará. Uma norma editada pelo DETRAN do Piauí terá validade dentro de todo o estado do Piauí. Então, cada estado tem o seu CETRAN, ficando a sua sede na capital do seu respectivo estado. E o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, ele foi criado especificamente para o DF. Ele vai normatizar na esfera do DF. E não existe Conselho Municipal de Trânsito. O município integra o sistema, mas ele vai entrar na parte executiva. Então, pessoal, quando lhes perguntar na prova quais são os órgãos normativos, você procure pelos conselhos. No caso aí, nós temos 3. O CONTRAN, que é o órgão máximo normativo de todo o sistema. O CETRAN, que é o órgão máximo normativo dentro da área do seu respectivo estado. E o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Aí, quando eu venho para a parte executiva, eu vou agora falar de departamentos. Então, a pergunta pode ser assim: qual é o órgão máximo executivo? Então, para ser executivo, será um departamento. Para ser o máximo, tem que ser o nacional. Então, a minha resposta será DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. A prova do DETRAN, ela ainda não foi atualizada, mas recentemente o DENATRAN, ele sofreu até uma mudança na sua nomenclatura. Ele deixou de ser um Departamento Nacional de Trânsito e ele passou a ser uma Secretaria Nacional de Trânsito. Agora ele se chama SENATRAN. Porém, na prova, se lhes perguntar, a resposta ainda continua sendo DENATRAN, o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito Brasileiro. E esse DENATRAN, enquanto órgão executivo, dentro de suas competências, está organizar e manter o RENACH, o RENAVAN, a RENAINF e as estatísticas nacionais sobre acidente de trânsito. Então, para quem ainda não ouviu falar dessas nomenclaturas, RENACH significa Registro Nacional de Condutores Habilitados. RENAVAN significa Registro Nacional de Veículos Automotores. Embora o meu documento de habilitação seja expedido pelo DETRAN, que é um órgão estadual, ele vai ter validade em todo o território nacional. Então, o meu prontuário, digamos assim, o meu registro, está mantido junto ao DENATRAN, para que todos os demais órgãos do sistema possam ter informações sobre meu prontuário. Então, RENACH, RENAVAN, RENAINF, que é o Registro Nacional de Infração de Trânsito, Estatísticas Nacionais sobre Acidente de Trânsito em todo o território nacional, são organizadas e mantidas pelo DENATRAN. Aí a outra pergunta da prova de vocês pode ser assim:
qual é o órgão máximo executivo dentro da área do seu respectivo estado. Então, para ser executivo, tem que ser um departamento. E para ser do estado, deve ser o Departamento Estadual de Trânsito. O DETRAN é o órgão executivo de trânsito do estado. Cada estado vai possuir o seu DETRAN e a sede desse DETRAN fica na capital do seu respectivo estado. Quer dizer que o DETRAN do Ceará é aquele que está lá em Fortaleza. Porém, para que possa ser atendido às cidades do interior do estado, subordinada aos DETRANs, funciona a CIRETRAN, a Circunscrição Regional de Trânsito. É um órgão subordinado ao DETRAN que vai exercer as funções que lhe for atribuída pelo próprio DETRAN. Então, nas cidades do interior, tem essas circunscrições regionais de trânsito. E dentre as competências do DETRAN, ele fica mais com a parte da questão de documentação. Documentação de condutor e documentação de veículo. Então, tudo que vier na sua prova com esta função, vistoriar veículo, registrar, licenciar, emplacar, selar a placa, expedir o certificado de registro do veículo, expedir o certificado de licenciamento anual, é de competência do DETRAN, mediante a autorização do DENATRAN, mas a competência ela cai ao DETRAN, dependendo só de autorização do DENATRAN. Então, falei de documentação de veículo. Documentação de condutor. Expedir a permissão para dirigir, expedir a carteira nacional de habilitação, expedir a licença de aprendizagem de direção veicular, fiscalizar o processo de formação de condutores, suspender o direito de dirigir. Então, estou falando de novo de documentação, mas agora do condutor. Então, falei de documentação, essa competência ela está atribuída ao DETRAN. E o município, ele deve operar e fiscalizar o trânsito dentro das vias municipais, inclusive aplicando a penalidade de multa por infrações que forem referentes à parada, estacionamento e circulação dentro das vias municipais e arrecadando o valor proveniente desta. Também compete ao município autorizar a circulação de veículos não motorizados, como, por exemplo, aonde que pode andar uma bicicleta ou aonde não pode. Isso já fica a cargo do DEMUTRAN. Então, cada município deve integrar o sistema, criando o seu departamento municipal de trânsito, para que ele possa estar operando e fiscalizando o trânsito dentro das vias municipais. Aí nós possuímos rodovias federais e estaduais. Por exemplo, se eu pegar uma BR, eu já estou me referindo a uma rodovia federal. E se eu for transitar numa CE de Ceará, eu já estou transitando em uma rodovia estadual. Então, nós vamos ter dois órgãos rodoviários. O DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que ele fica com circunscrição sobre as estradas e rodovias federais. O DE, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, ele fica com circunscrição sobre as rodovias e estradas estaduais. Os dois terão as mesmas competências, com diferença de jurisdição. Então, compete ao órgão rodoviário a construção da rodovia, a pavimentação, a sinalização, o recolhimento de animais soltos nas vias, fiscalizar excesso de velocidade, excesso de dimensão de veículos, excesso de peso, emissão excessiva de agentes poluentes. Então, isso aí fica a cargo do órgão executivo rodoviário. Só que com essa diferença. O DENIT vai atuar nas rodovias federais. O DE vai atuar nas rodovias estaduais. Então, esses são os dois órgãos rodoviários. Se lhe perguntar na prova quais são os órgãos rodoviários, a resposta é essa: DENIT e DE. Aí vamos para a parte de fiscalização. A rodovia federal terá o seu patrulhamento ostensivo e o policiamento de trânsito é efetuado pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Nas rodovias estaduais, pelas polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Então, a Polícia Militar, ela poderá estar firmando convênio com a autoridade de trânsito que tem circunscrição sobre a via. Nesse caso, o policial de trânsito
digamos assim, ele vira um agente de trânsito e ele passa a poder lavrar os autos de infrações. Então, a Polícia Militar, quando e conforme convênio, poderá fazer a fiscalização de trânsito. Geralmente, elas fazem a fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais. Como aqui no caso do Ceará, nós temos a PRE, a Polícia Rodoviária Estadual, que ela é conveniada com o Detran. Então, se alguém um dia for autuado por um agente da PRE, na verdade, ele vai receber uma multa do Detran. Então, esses são os órgãos fiscalizadores. E ninguém poderá ser penalizado sem antes ter o direito de defesa. Então, estes órgãos autuadores, do Detran em diante, todos eles multam. O Detran multa, o Demutran multa, o DENIT multa, a PRF multa, o DE multa, mas eles têm que manter uma instância administrativa. Quer dizer, se eu me considerar injustiçado ou se eu for até mesmo penalizado por uma infração que eu não cometi, eu tenho o direito de apresentar a defesa. Então, o órgão recursal, ele é chamado de JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Todo órgão autuador deve manter sua JARI. O Demutran pode multar, então o Demutran possui uma JARI. O Detran pode multar, então o Detran possui uma JARI. A PRF pode multar, então uma PRF possui JARI. Então a JARI, pessoal, ela tem como competência, dentre outras, mas aqui a gente fala das principais, julgar os recursos que forem interpostos contra a aplicação da penalidade. Então, se alguém foi multado, antes de ser obrigado a pagar a multa, ele pode estar recorrendo na JARI em primeira instância. E, caso ele perda o recurso na JARI, contra a decisão da JARI, ele pode recorrer em segunda instância no CETRAN, no Conselho Estadual de Trânsito. Então, essa é a composição do nosso SNT. Então, repetindo, nós temos 3 órgãos normativos: CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. O CONTRAN é o órgão máximo normativo. Nós temos 3 órgãos executivos: o DENATRAN, o DETRAN e o DEMUTRAN. O DENATRAN é o máximo executivo. Nós temos 2 órgãos rodoviários, DENIT e DE, vão atuar nas rodovias. E nós temos 2 órgãos fiscalizadores, no caso as polícias, né? A Polícia Militar do Estado fica com as rodovias estaduais. A Polícia Rodoviária Federal fica responsável pelas rodovias federais. E a JARI é o órgão autuador. Então, quem vai fazer a prova de primeira habilitação, geralmente na parte de legislação de trânsito, cobra-se uma pergunta desse capítulo. Então, está aí o capítulo esmiuçado para que você não tenha dúvida na hora de responder a sua prova. Vamos avançar aqui para o capítulo seguinte: direitos e deveres do cidadão no trânsito. O exercício da cidadania, ele exige que cada indivíduo ele conheça quais são seus direitos e deveres definidos através dos instrumentos normativos, aquilo que a lei traz como obrigação ou como proibição. Então, para ser cidadão, para que eu possa estar exercendo a minha cidadania, eu preciso conhecer e cumprir as determinações da legislação de trânsito. E falando de trânsito, né, CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Então, é dever de todo cidadão no trânsito transitar sem constituir perigo o obstáculo para o trânsito de pessoas, animais e veículos. Então, é por isso que é proibido a ultrapassagem de uma curva, que eu posso constituir um perigo. É por isso que é proibido estacionar na frente de uma garagem, que eu estaria atrapalhando o trânsito. Então, o cidadão, ele deve conhecer. As demais normas vêm com esse conceito, viu? Para que você possa estar transitando sem gerar perigo, o obstáculo para o trânsito de pessoas, animais e veículos. Então, primeiro eu preciso cumprir os meus deveres para que depois eu possa exigir os meus direitos. Aí vamos agora falar sobre direitos do cidadão estabelecidos no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, como cidadão, você tem o direito de solicitar por escrito sinalização, fiscalização e implantação de equipamento de segurança. Nós temos os órgãos que têm jurisdição sobre a via. Ele é o responsável pela sinalização, onde inclusive ele pode até responder pelo dano causado ao cidadão em decorrência da ausência ou incorreta colocação. Mas é um direito do cidadão solicitar a implantação dessa sinalização, bem como também fiscalização e equipamento de segurança.
Vimos no capítulo anterior que normatizar, complementar o CTB, é competência do CONTRAN. É ele que normatiza. Como, por exemplo, o curso de formação de condutores, ele tem uma carga horária de 45 horas aulas. Essa regra é definida pela resolução 789 do CONTRAN. É ele que normatiza esses detalhes específicos. Mas o CONTRAN, quando ele vai tomar uma decisão, ele faz sempre uma consulta pública. Então, todo cidadão tem o direito de sugerir as alterações nas normas. Legislar sobre trânsito é competência do nosso Congresso Nacional, é o Legislativo Federal. Mas o cidadão também tem direito de opinar. Recentemente, em 12 de abril de 2021, o nosso CTB sofreu uma série de modificações, mas o cidadão teve a opção, teve a possibilidade de estar participando dessas decisões. Também é direito do cidadão definido pelo Código que ele possa usufruir de vias seguras que sejam corretamente sinalizadas e receber a educação para o trânsito. A educação para o trânsito é um direito de todos, constitui dever prioritário dos órgãos que exercem atividades relativas ao trânsito. Então, todo órgão de trânsito, antes de tudo, ele deve ser também um órgão educador. O nosso código, ele traz um capítulo específico sobre a educação de trânsito. E, em especial, na Semana Nacional de Trânsito, que ela é comemorada de 18 a 25 de setembro anualmente. E essa educação de trânsito, ela deve alcançar todo cidadão através das escolas de ensino regular. Então, como está lá no artigo 76 do Código, a educação de trânsito também será promovida na pré-escola, nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, na escola, a educação de trânsito deve ser abordada com um tema interdisciplinar, que o cidadão ele possa ter conhecimento sobre leis e normas de trânsito. Então, nesse vídeo aqui, nós abordamos 3 capítulos: as disposições preliminares, o Sistema Nacional de Trânsito Brasileiro e os direitos e deveres do cidadão no trânsito. Aí, nesse caso, nós vamos encerrar esse vídeo, mas a gente vai continuar no próximo, na sequência desses capítulos que traz o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, pessoal, a legislação de trânsito vai ficar descomplicada a partir dessas videoaulas que vocês vão passar a assistir. Então, até o próximo vídeo para nós nos encontrarmos aqui e acabar com essa reprovação por causa de legislação de trânsito.